Sarai Tovim, boa tarde aos meus amigos judeus, hebreus, israelitas, internautas, amantes do judaísmo, simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o estudo A Outra Face 2, título do estudo Deus rejeitou Israel. No Novo Testamento, lemos que Jesus teria ensinado e proclamado a rejeição formal de Israel, isto é, da nação judaica como povo sacerdotal. Segundo o que lemos em Mateus 21:43, Jesus acreditava que os judeus perderam sua condição de povo de Deus, dando lugar agora a uma composição de todos os povos e nações que passariam a servi-lo e a crer nele como Messias. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Pelo que se percebe, a ideia de frutos aqui para Jesus não representava necessariamente bondade e justiça, mas sim simplesmente a crença nele como alguém enviado por Deus. Assim, como os judeus não o aceitaram nacionalmente como o Messias, eles passariam então a ser reputados como indignos de continuar como povo eleito. Mas haveria algum embasamento para esta ideia de Jesus? Quais argumentos bíblicos ele teria usado para dar sustentação às suas críticas? Precisamos averiguar os textos bíblicos. Uma das passagens mais emblemáticas que Jesus citou, que via de regra é usada como base para as alegações da suposta rejeição dos judeus, é aquela encontrada em Isaías 6, versículo 10. A menção a esta passagem é feita em Mateus 13, versículos 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Porém, como de costume, a citação de Jesus não está plenamente de acordo com o texto original hebraico. Numa versão estritamente vinculada ao sentido do texto hebraico, lemos em Isaías 6,10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Uma comparação entre as passagens pode ser algo bastante revelador. Em sua citação, Jesus usa a situação como algo presente, ou seja, como se a passagem falasse do seu próprio tempo, ao dizer: ouvindo, ouvireis, complementando com ideias de futuro, mas não compreendereis, a fim de enfatizar o resultado que pretende pelo fato de judeus não aceitarem. Quanto ao endurecimento de coração, o texto hebraico não fala exatamente isso, e muito menos usa uma forma verbal de particípio passivo. Antes, Isaías usa uma forma causativa imperativa. Engorda o coração deste povo, ou seja, faça com que este povo se sinta satisfeito com o que estão fazendo. Da mesma forma, o profeta deveria fechar-lhe os olhos e ouvidos para que não entendessem, e não mais percebessem os sinais de alerta dados quanto ao exílio iminente. Todas essas ações foram ordens dadas ao profeta para que aquela geração não se percebesse mais sensível à sua mensagem. Vendo por esta perspectiva, aparentemente a citação de Jesus poderia caber ao seu próprio contexto, aleatória e casuisticamente. Jesus pretende com isso declarar uma suposta condição irremediável quanto ao seu ministério. Os judeus não aceitam e isso seria um cumprimento da profecia de Isaías 6, verso 10.
mas não tão rápido. É importante continuarmos lendo Isaías 6, pois o verso 11 explica até quando isso ocorreria. 11. Isaías 6, 11. Então disse eu, até quando, Eterno? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Isaías 6, verso 11. Ao omitir o verso 11 em sua citação, Jesus deseja fazer com que sua audiência pense que aquela situação lá de Isaías 6, que se passou há 700 anos antes dele, continuava até seus dias. Ou seja, que Isaías já teria profetizado que os judeus o rejeitariam. Esta omissão, porém, traz muito dano ao correto entendimento do contexto da citação. Haveria um fim para aquela situação, pois é exatamente isso que o profeta quer saber quando pergunta: até quando? E o melhor é que temos uma resposta de Hashem: até que as cidades sejam desoladas. Que cidades? As de Yehudá, ou Judá. Por qual motivo? Por conta da invasão dos opressores da Babilônia, que promoveriam o exílio dos judeus, e isso quase 7 séculos antes. Esta expressão, até quando, naturalmente limita aquela situação. Após o exílio, como lemos, aliás, em várias passagens, os que antes eram cegos e surdos quanto à mensagem dos profetas, voltariam a ver, isto é, entender, e ouvir, isto é, voltariam a dar ouvidos aos avisos divinos. Talvez a mais importante dessas passagens seja Isaías 35, verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isaías 35, versículo 5. E embora muitos possam pensar que aqui estaríamos tratando de cura física, não necessariamente. Estamos tratando da cura espiritual necessária para que o retorno do exílio se processasse. Confirmamos isso pelo fim deste capítulo 35, no verso 10, onde lemos: E os resgatados do Eterno voltarão, e virão a Sião com júbilo. A conclusão desta passagem não trata de Jesus, seja de sua aceitação ou rejeição pelos judeus. O foco é o retorno do exílio e ponto final. Israel, salvo com eterna salvação. Fazendo contraponto à teoria de Jesus e refutando seus argumentos, Isaías 45, 17 diz: Porém, Israel é salvo pelo Eterno com eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Não há aqui nenhuma imposição para que Israel creia ou acredite neste ou naquele para sua eterna salvação. Não há aqui sequer menção à necessidade de crer num líder, num santo, numa divindade estrangeira ou mesmo no Messias. Israel é salvo no tempo presente, com eterna salvação, ou seja, com salvação irrevogável e perene. E é por esta exata razão que os judeus seguem refratários e indiferentes ao assédio de outras religiões, de outras crenças ou sistemas filosóficos. A resiliência de muitos, ao longo da história, fez com que os méritos dos patriarcas recaíssem sobre eles, mesmo quando alguns indivíduos caíram. Israel continua sendo e sempre será o povo sacerdotal destinado à missão de trazer ao mundo a verdade e a luz da lei divina. Amém e amém. Peço encarecidamente aos que ouvirem esse vídeo, deem um like, comentem, compartilhem com outras pessoas, que eu ficarei muito grato. Baruch Hashem.